dela. E eu quero dizer para você hoje, essa noite que está aqui, que você nem imagina o que o Senhor tem preparado para você. E que você abra suas mãos hoje, agora, para você receber. Porque essa noite existem destinos proféticos a serem liberados. E quem estiver atenta, conectada com o céu, irá receber em nome de Jesus. E eu quero falar para você 3 coisas que você precisa saber para viver um destino profético. A primeira coisa delas: você vai precisar de uma palavrinha que começa com C. Coragem. Antes de dar a notícia para Maria, o que o anjo disse? Não temas. Vocês sabem quantas vezes aparece não temas na Bíblia? 366. Por quê? Porque o Senhor queria nos dizer que para viver uma vida com Ele, a gente precisaria de coragem. Sabe, para Josué, o que o Senhor falou? Ser forte e corajoso. Como a Eliana comentou, coragem não é ausência de medo. Não significa que o Senhor vai pegar e arrancar o medo de você. Mas a coragem é você respirar e ir, muitas vezes, mesmo com medo. Lembrando que nós temos 2 tipos de medo. O medo racional, ou seja, parece um leão aqui na minha frente, eu vou ficar com medo dele, graças a Deus, e vou me proteger, certo? Esse é o medo racional. E tem o medo irracional ou imaginário, que é o medo que nós mesmos vamos criando na nossa cabeça. Sabe aquela palavrinha que a gente fala assim, e se? Ah, mas se isso acontecer? E se aquilo? A gente vai conjecturando situações, cenários na nossa mente que vão nos fazendo nos fechar, nos amedrontar e deixar de viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Deixa eu te dizer, todas nós temos medo do desconhecido. É normal. Tudo que é novo dá medo, dá aquele frio na barriga. Lembra a primeira vez que você foi na escola, numa escola nova? Quem lembra dessas? Até hoje eu me lembro da sensação. Quem lembra da sensação de ir numa escola nova quando era criança? Aquele frio na barriga, não é verdade? E a gente se lembra até hoje, porque isso é muito forte para nós. Mas eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Quem já me conhece, quem tem acompanhado, sabe que eu fiz um movimento há alguns anos de deixar toda a atividade profissional para voltar para minha casa. Hoje o que eu faço é me dedicar para a minha família, ajudar meu esposo na empresa e servir ao Senhor. Mas logo de cara que eu decidi deixar o mundo corporativo, abandonar tudo e fazer esse movimento, eu comecei a buscar respostas no Senhor. Eu queria algo diferente, eu queria entender o que estava acontecendo. E eu fiz um monte de curso, tá, gente? E um dos cursos que eu fiz era uma imersão terapêutica. E aí foi interessante. Mas, gente, eu jamais vou esquecer dessa cena. Que eu estava em pleno movimento de tentar entender aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida e todo mundo me chamando de louca, né? E aí ela fez uma dinâmica para ver onde você estava mais confortável. Você estava confortável em relação ao futuro, ao presente ou ao passado. Todo mundo que estava lá comigo ficou, depois, não vou contar os detalhes da dinâmica, mas ficou confortável ou no presente ou no futuro. Porque eram pessoas que já estavam se movimentando para se tornarem terapeutas, para começarem suas atividades, já eram pessoas que já estavam atuando. E adivinha onde que eu caí na dinâmica? Sozinha, solitária. No passado. Pois é. E eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo no passado? Por quê? O passado, ele era muito confortável para mim. Eu vivi 18 anos no mundo corporativo, eu tirava de letra aquilo lá. Agora, começar de novo, do zero, depois dos 40, e eu já vou fazer 50 agora no final do ano, para quem não sabe, viu? Mas, gente, foi muito desafiador. E aí eu entendi, aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Como as pessoas
ficam presas ao passado, onde é mais confortável. E para você sair dessa zona de conforto, da onde é mais confortável para você, você precisa se esforçar e ter coragem. Precisa de coragem para sair da zona de conforto. Mas ela me falou mais uma coisa que me pegou ali. E eu trago isso até hoje. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou, compartilha. Eu acho que eu nunca compartilhei isso aqui. Ela falou o seguinte, olha, Vanessa, eu trabalho há mais de 20 anos com mulheres. Sabe o que eu mais ainda me espanto? É como existem mulheres com mais medo da grandeza do que de qualquer outra coisa. Eu falei, como assim? É isso mesmo, ela falou. É mais confortável você continuar vivendo quietinha na sua casa, vamos olhar para nós aqui, do que vivermos os planos e projetos de Deus que a gente não sabe nem como vai ser, a gente só sabe que a palavra diz que são grandes, certo? Então, quando o Senhor fala assim, eu tenho grandes planos para você, você fala amém, aleluia, mas dentro de você, você está assim, estou morrendo de medo, não tenho coragem de ir, não vou. Então, eu quero em nome de Jesus que esse medo seja quebrado da sua vida hoje, que você não tenha medo de viver as grandezas do Senhor para você, porque Ele tem planos lindos de te levar para lugares altos, e muitas vezes você mesma tem se bloqueado. E vou te dizer, talvez fosse mais confortável para Davi continuar lá no meio das ovelhas, do que enfrentar um gigante, enfrentar depois vários exércitos, enfrentar Saul, né, assumir o trono. Mas Deus, Ele já tinha escolhido Davi. Então é como se aquilo que o Senhor colocou no coração dele já tivesse sendo gerado. Então quando ele foi enfrentar o gigante, a coragem já estava dentro dele, porque aquilo já veio sendo gerado. Então não era algo de Davi, era algo em relação a chamado. Quando Deus dá o chamado, Ele te dá a coragem de enfrentar também. Porque vem junto no pacote. E quando ele teve que enfrentar o filisteu, ele não pensou duas vezes. Então não é arrogância, é chamado. Quando alguém decide ocupar a posição que Deus chamou, não é arrogância, é chamado. Porque o mesmo Deus que chama, Ele dá a coragem. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, Ruth. Quando Ruth foi com a sua sogra Noemi para Belém, talvez fosse mais confortável ela voltar para a casa dos pais, não é verdade? Do que enfrentar o novo, um povo que ela não conhecia, para uma terra estranha. Ela não sabia se ela ia passar fome, se não ia, como que ia ser. Talvez fosse mais confortável para Esther não ter se candidatado para ser uma possível rainha. Sabe, minha querida, viver os planos e propósitos de Deus, eu preciso dizer isso para você. Talvez seja desconfortável, porque vai te tirar do lugar que você está. Mas eu só posso dizer que vai valer a pena. E o Senhor quer derramar sobre você coragem hoje. Então, para viver os sonhos e planos do Senhor, para viver os propósitos dEle, eu preciso de coragem. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, você precisa de coragem. Coragem, força. Já aproveita e acorda também quem está aí do seu lado, se estiver dormindo. A segunda coisa que eu preciso saber é essa. O como de Deus é sempre diferente do nosso. Quem são as planejadoras aqui? Quem é igual eu que gosta de fazer planejamento? Deixa eu ver. Muito bem. Tem algumas aí que gostam. Sabe, Deus coloca sonhos e visões no nosso coração. Da onde a gente vai chegar. Mas Ele não mostra o como. Talvez se Ele mostrasse todo o como, o plano completo, a gente fala assim, não, Senhor, melhor me deixar aqui mesmo, porque eu não quero sair desse lugar. Não estou disposta a enfrentar toda essa situação.
Não é verdade? Né? E a gente quer o plano completo. Você acha que Maria tinha o plano completo? Ela perguntou para o anjo o que ia acontecer. Não perguntou? E o que o anjo falou para ela? Ele falou assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E você gerará um ente santo que é Jesus. Ok. Ponto. Ele mostrou o que para Maria? Mostrou o próximo passo. E o resto? Ele falou para Maria que ela ia ter que, no final da gravidez, ela ia ter que viajar com José até Belém para o recenseamento. Ele falou que Jesus ia ter que nascer num estábulo, ia ficar numa manjedoura. Ele falou que ela ia ter que fugir lá para o Egito, porque os bebês iam ser mortos. Ele falou para Maria que quando Jesus atingisse uma certa idade para cumprir o propósito dele, ele ia sofrer, o filho dela ia ser humilhado, ia morrer morte de cruz. O anjo falou isso ou não? Sim ou não? Se ela soubesse disso, você acha que ela ia ficar com dúvida? Sei não. Mas eu queria que vocês pensassem sobre isso, sabe? Quando Deus libera um chamado para a gente, Ele vai nos dar a visão de onde Ele quer que a gente chegue. Mas o como, Ele vai nos revelando, passo a passo. E a palavra de Deus fala isso. Provérbios 20, 24. Se você quiser abrir lá, olha só. Eu trouxe aqui na versão NVT, porque eu achei que foi fantástica e ela encaixou certinho. É o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Eu vou repetir, gente. É o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Caminhar com o Senhor é assim. É assim todo aquele nascido do Espírito. Eu tenho aprendido isso. O vento sopra onde quer. Aí, de repente, você faz um plano, que a gente tem que fazer o plano, mas o Senhor fala assim, não, agora você para aqui, você vem para cá. Falo, tá bom, eu vou. E aí o Senhor pega e manda você para cá. Fala, amém. Quais são os planos para o ano que vem? Não sei. Onde você vai ficar? Não sei. O que você vai fazer? Não sei. Quando a gente aprende a confiar no Senhor, tem momentos da nossa vida que Ele nos coloca numa posição dessa. Posição do quê? De confiar. Que Ele vai mostrar o próximo passo. Porque senão, sabe o que a gente faz? A gente quer controlar Deus. Fala assim, Deus, o próximo passo é esse, tá? Já está aqui planejado, me abençoa. E não é assim que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer nos levar para outros caminhos, porque o caminho que Ele tem para nos levar à terra prometida é diferente daquilo que a gente planejou. Porque o caminho que Ele escolhe, Ele vai nos moldar para nós sermos aquilo que Ele deseja que a gente seja. Porque para o Senhor é mais importante a quem nós vamos nos tornar do que onde nós vamos chegar. Ele está preocupado em quem você será, em como você vai ser moldado, em como Ele vai te lapidar para que você seja mais parecida com Jesus. Então, nesse processo, Ele nos ensina a manter os olhos na visão e na promessa. Mantém os olhos na visão e na promessa. E confia que passo a passo Ele vai te mostrar o caminho. Amém? E a terceira coisa, para viver o propósito, você precisa dizer sim ao processo. O que Maria fez quando o anjo falou para ela? Ela disse o quê? Sim, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Lari, tem como alguém subir no teclado aqui? Por favor. Ela não imaginava, Maria não imaginava tudo que iria desencadear o sim dela. Ela não imaginava os desdobramentos daquele sim. Mas ela estava convicta que ela precisava confiar no Senhor, né? Naquela época, uma mulher que fosse encontrada grávida poderia ser apedrejada. Ela não sabia se José iria aceitá-la, se ele iria casar com ela ou não.
O anjo não disse isso. Mas ela simplesmente sentiu a presença do Senhor e disse sim a esse processo. Disse sim à promessa. Então, para que você viva o destino profético que o Senhor tem para você, e talvez você já saiba qual é, talvez você não saiba, eu quero te dizer que é muito importante que você diga sim. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não é intruso. Ele não vai fazer em você algo que você não queira. Então a primeira coisa que você precisa é dizer: Senhor, sim, eu quero, eis-me aqui. Só dá para viver o chamado quando você diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Que se cumpra em mim o seu querer. Eu confio em Ti. Eu lanço todo o medo embora. Eu me revisto de coragem, da coragem que vem do Senhor. Eu estou disposta a deixar o Senhor a guiar os meus passos. Mesmo que eu não entenda todo o caminho agora. Mas eu vou confiar e dizer sim. Você pode fechar os seus olhos nesse momento?